Está lá no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo número 16. Verso número 20. Amém. Vamos começar a pregar, a ministrar, por favor, aquilo que vocês já sabem. Amém? Nada de telefones ligados, nada de conversar com o irmão, nada de agitação durante a palavra. Concentre-se, porque o Senhor hoje vai falar ao seu coração. Amém? Diga para o seu irmão: hoje Deus vai falar ao teu coração. Quantos querem dizer amém? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça para Deus falar consigo. Peça a Deus para falar consigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos com respeito ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e peça: Espírito Santo, Tu sabes aquilo que eu preciso ouvir. Não aquilo que eu quero ouvir, mas sim aquilo que eu preciso ouvir. Diga comigo: Espírito Santo, fala a minha vida. Fala ao meu coração. Fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. Senhor Espírito Santo, traz mudança e transformação através da Tua palavra para a minha vida, para o meu coração, para a minha casa e para a minha família. Levanta-se uma igreja. Senhor Espírito Santo, fala com todo o Teu povo. Fala com toda a Tua igreja. Fala com todos os Teus filhos e filhas hoje através da Tua palavra. Fala com todos, Espírito Santo. Enche-nos de Ti. Que a Tua voz seja escutada, Senhor, esta noite, e que a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus. Quem querer diz amém. Graças a Deus. Eu estava meditando e o Senhor falou ao meu coração esta palavra e diz assim, vamos ler Juízes capítulo 16, verso número 20. Diz assim a palavra de Deus. Fala da história de Sansão. Diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos ler novamente o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos dizer amém. Vamos ler o versículo 17 do mesmo capítulo 16. Eu gosto desta afirmação que Sansão fez. Ajude-me, por favor. Versículo 17 diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia sair de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Em outra palavra, podemos dizer assim: seria um homem comum. Quantos dizem amém? Estava meditando nesta palavra, e uma das coisas que o Senhor me treinou muitos anos foi a falar comigo. Deus muitas vezes falava comigo e eu era como Samuel, não sabia quando o Senhor estava falando comigo, mas com muito treino, muita preparação, muita experiência, muita luta, muita dificuldade, muitos erros, muita
muita experiência, aquilo que eu posso dizer, fez com que eu começasse a ouvir com mais clareza a voz de Deus e entendesse quando Ele estava falando comigo. Hoje me é fácil ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, muitas pessoas dizem que Ele fala connosco quando nós oramos. Eu não creio nisso. Só quando nós oramos. Ele fala connosco quando nós oramos, sim, mas se nós nos limitássemos a ouvir o Espírito Santo somente quando nós oramos, nós estaríamos em muitos maus lençóis, porque em todo o tempo precisamos ouvir a voz de Deus. No dia a dia, não faças, não vás, não fales, não digas, não tomes esta atitude, vai para a esquerda, vai para a direita. Se nós nos restringíssemos somente a ouvir Deus através da oração, o que era feito da nossa vida? Então o Espírito Santo é alguém que fala, quer falar connosco, está disposto a falar a nossa vida, simplesmente temos que saber ouvi-lo e conhecer a sua voz. Quantos dizem amém? Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu quero conhecer a tua voz. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Amém. Então, continuando, esta passagem fala da história de Sansão. Como a maior parte das pessoas sabe, Sansão foi um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para servir a Deus. Diz a palavra que a mãe de Sansão não podia dar filhos. Então o seu pai Manoá uma vez estava trabalhando no campo, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: a tua mulher daqui a um ano vai ter um filho assim, 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 mas ele vai ser especial. Vai ser especial porque não lhe vai passar navalha na cabeça, isto é, nunca vai poder cortar o cabelo, vai ser nazireu, vai ter um voto especial, certas coisas ele não vai poder fazer. Quantos dizem amém? Os nazireus, só para dizer algumas coisas, não podiam beber bebida forte. O que era bebida forte? Tudo aquilo que podemos chamar como whisky, vodka, sei lá, por aí, bebida forte. Há uma diferença entre bebida e bebida forte, pelo menos de acordo com a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Então, o nazireu não podia beber bebida forte, mas podia beber alguma bebida, mas não bebida forte. Quantos dizem amém? Não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia tocar num cadáver, não se podia chegar à beira de um cadáver, fosse de animal ou fosse humano. Quantos dizem amém? Estes são alguns requisitos para a pessoa que queria ser nazireu, o voto de ser nazireu. Então o Senhor foi muito específico quando deu um filho para Manoá e sua esposa. Disse: nesta criança vai ser especial, ela vai crescer com a minha unção, mas não vai poder ser passado navalha, não vai poder tocar num cadáver, não vai beber bebida forte, isto é, vai ser nazireu, vai ter um voto de consagração. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Amém. Então, continuando. Então diz a palavra que Sansão foi crescendo e a unção que se destacava na vida dele era a força. Ele tinha uma força fora do comum, sobrenatural. Sansão sozinho matou 1000 homens de uma só vez com a queixada de um burro. Pegava em portões de ferro de uma cidade e os levantava e os trazia nas costas. Ou seja, Deus operava livramentos através da força de Sansão. Esta era a unção que Deus lhe havia dado. Cada um de nós, o Espírito Santo deu uma unção diferente. Uns têm uma unção para cantar, outros têm uma unção para pregar, outros têm uma unção para amar, outros têm uma unção para abraçar, outros têm uma unção para servir, para pegar em papéis que estão no chão, em virar cadeiras. É preciso uma unção para isso. Lembre-se daquilo que o Bispo Alcunha pregou, que os apóstolos escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para servir comida a viúvas e a órfãos, e para eles era um trabalho muito importante.
eu sou da escola antiga, graças a Deus. A mim ensinaram-me que o simples fato de apanhar um papel que está no chão da igreja, já estou a servir a Deus. E para mim é um privilégio. Podes dizer amém? Então eu nasci e fui criado com esse tipo de pensamento. Hoje em dia as pessoas pensam que servir a Deus é subir a um púlpito e aparentar ou mostrar-se para o povo. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é servi-lo quando ninguém vê. Ouviu? É servi-lo quando ninguém vê, quando os holofotes não estão, quando os aplausos não estão, quando não está ninguém para dizer fizeste bem, bom ato, boa atitude. Servir a Deus é fazer igual com ou sem pessoas a assistir. Servir a Deus é viver sabendo que o Senhor nos observa em todo o tempo e nos recompensa até por um mínimo copo de água que se dá a um profeta, segundo está na palavra de Deus. Servir a Deus é algo que não sai de nós. Servir a Deus não é como um emprego, entro às 8 e saio às 7. Servir a Deus é um ofício 24 horas por dia, 365 dias por ano, 12 meses ao ano. Servir a Deus é algo constante. Está alguém no escritório, Ellen? Está alguém no... ok, perfeito. Então, continuando. Servir a Deus é algo constante. Diz para o teu irmão, servir a Deus é algo constante que tens que o fazer em todo o tempo. Quantos dizem amém? Servir a Deus não é pegar numa farda e dizer agora vou trabalhar e tira a farda, agora não trabalho. Servir a Deus é servir em todo o tempo. Por isso é que as igrejas estão a passar uma decadência espiritual, porque pensam que servir a Deus é pegar no uniforme, quando entram na igreja fazem o que têm que fazer, acabam ali, cada qual faz da sua vida aquilo que quer. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é mais do que isso. Igreja não é este edifício. Igreja somos nós. É levar Jesus aonde nós estamos, onde nós vamos. É servir a Deus em todo o tempo, servi-lo com o coração, conversar com Ele sinceramente e fazer para Ele tudo com muito, muito amor. Quantos dizem amém? Vou-lhe dizer uma coisa sendo bem sincero. A única coisa que me mantém servindo a Deus é saber que faço as coisas ainda por Ele e para Ele. Porque se não fosse por isso, meus irmãos, já não estaria aqui. Eu faço porque o amo. Faço porque Ele merece. Faço porque Ele é digno. Faço porque, ainda que eu fizesse todo o esforço do mundo, seria pouco, porque Ele merece sempre mais, mais, mais e mais. Servir a Deus é estarmos cansados e dizer assim, não me apetece fazer, mas nos lembramos, se é para Ele, Ele merece uma hora a mais. Se é para Ele, Ele merece um pouquinho de esforço a mais. Se é para Ele, eu faço. Se é para Ele, eu me sacrifico. Se é para Ele, eu dou mais um passo. Se é para Ele, eu perdoo. Se é por Ele, eu ando mais uma milha. Se é por Ele, eu invisto mais. Tudo vem dEle, é por Ele e é para Ele, são todas as coisas. Quando você serve ao apóstolo ou serve à casa do Pai, esse serviço vai acabar muito rápido. Porquê? Porque tanto o apóstolo como a casa do Pai vai decepcioná-lo. Porque somos carne. O apóstolo é carne. Eu irei decepcioná-lo muitas vezes. Se é que não já o decepcionei alguma vez. Se eu decepcionei, foi sem querer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós servimos a um homem, nos decepcionamos e temos vontade de deixar de servir. Muitas pessoas deixaram de servir porque não estavam servindo a Deus, estavam servindo a um homem ou a uma instituição. Quem serve a Deus é um contrato perpétuo. Diz a palavra no livro de Levítico que o escravo naquela época servia ao seu amo por 6 anos. E passados 6 anos, se ele amasse muito o seu amo, ele era livre. Passado 6 anos, ele podia ser livre de ser escravo e nunca mais ser escravo na vida.
Mas às vezes acontecia que o servo amava tanto o seu senhor, que mesmo depois tendo o direito de ser livre, ele dizia: eu não quero mais ser livre, eu quero ser teu servo por toda a vida, mas agora não imposto, não por força, mas por livre e espontânea vontade. Então acontecia que a esse servo lhe furavam a orelha. Era o servo da orelha furada. Significava que aquele tinha um contrato perpétuo. Diz para o teu irmão: servir a Deus é sermos servos da orelha furada. Isto é, o nosso contrato não caduca daqui a 2, 3 ou 4 anos. O nosso contrato em servir a Deus é perpétuo. É perpétuo. É para sempre. Quantos dizem amém? Quando Jesus disse para o seguir, sigam-me, ele sabia aquilo que estava falando, porque servir a Deus e trabalhar com pessoas é a coisa mais difícil do mundo e cansativa. Quantos dizem amém? Vou lhe dizer uma coisa: muitas pessoas servem a Deus porque não têm outra posição e não conseguem status a não ser na igreja. Há pessoas que, se não tivessem valor na igreja, nunca iriam ter valor no mundo. Sabe quando é que você vê que uma pessoa serve a Deus a sério? É quando essa pessoa podia ser um diamante no mundo, mas optou ser um diamante nas mãos de Deus. Sabe quando você vê que uma pessoa serve a Deus de coração? Há pessoas que fora da igreja não sabem ganhar dinheiro para comer um pão. Há pessoas que servem a Deus porque a igreja lhes dá casa, lhes dá carro, lhes dá boas roupas e lhes dá um dia da manhã bom. Mas quando uma pessoa no mundo pode ganhar quanto lhe apetece, mas opta, em lugar disso, servir a Deus a troco de nada, essa pessoa está servindo a Deus de todo o coração. Há pessoas que só têm aceitação porque andam na igreja. Se andassem no mundo, as pessoas fugiam dela. Não tinham amizades, não tinham amigos. Agora, quando uma pessoa tem aceitação no mundo, tem valor no mundo, mas opta por dizer não a isso, dizer sim à obra de Deus, essa pessoa está servindo a Deus de todo o coração. Quem me está a entender, diga amém. Há pessoas, irmãos, que foi a igreja que lhes deu um nome, foi a igreja que lhes deu valor, foi a igreja que lhes deu casa, foi a igreja que lhes deu carro, foi a igreja que lhes deu tudo. Quantos dizem amém? Então, amados, essa pessoa serve a Deus não somente por amor a Ele, serve a Deus porque, se não servir a Deus, com todo o respeito, acaba-se a mama. Quantos dizem amém? Por isso é que o apóstolo Paulo fez assim às suas igrejas. As igrejas diziam ao apóstolo Paulo: este homem só nos quer por dinheiro, este homem só quer as igrejas por causa de finanças. Então o apóstolo Paulo, sabe o que é que fez? Abdicou do seu salário e começou a construir tendas. Começou a ser homem de negócios. Sabe o que é que aconteceu? Diz a palavra que ele experimentou uma abundância que não experimentava no tempo da igreja. E continuou a servir a Deus. Diz para o teu irmão: qual é a tua verdadeira intenção? A servir a Deus. Será que é realmente por Ele? Por Ele, somente por causa dele? Será? Quantos dizem amém? Será que é realmente por Ele e por causa dele e somente por Ele? Qual é a sua verdadeira intenção? Diz para o teu irmão: qual é a tua verdadeira intenção? Quantos dizem amém? Continuando, Sansão foi ungido, foi crescendo, foi evoluindo, foi tendo graça, foi tendo estatura, foi tendo sabedoria, foi tendo força. Então, como vocês já sabem a história, diz a palavra que ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Eu quero abreviar a história. E diz a palavra que Dalila o enganou. E diz a palavra que ele contou, revelou o seu segredo. Disse o porquê que ele tinha aquela força. E ele tinha aquela força porque ele era nazireu. Diga-lhe comigo: era nazireu, tinha uma aliança com Deus. Diz para o teu irmão: essa unção que tu tens,
é porque tu tens uma aliança com Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos inteligentes, mas sim porque há uma aliança com Deus, que automaticamente traz uma unção para a nossa vida. Quantos dizem amém? Então, continuando, diz a palavra que Sansão descobre o segredo para Dalila, e ele disse uma coisa impressionante para Dalila. Sabe que as nossas próprias palavras um dia nos vão atar ou nos vão libertar? Diz para o teu irmão, muito cuidado com as tuas palavras, porque elas se cumprem perfeitamente. Sabe o que é que Sansão disse assim? Versículo 17: descobriu todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Como é que diz esta tradução? E me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Sansão sabia: se a unção sair da minha vida, eu serei uma pessoa comum. Diz para o teu irmão, o que faz de ti alguém especial não é a tua capacidade, não é a tua força ou inteligência, é a unção de Deus na tua vida. Quantos querem dizem amém? Então Sansão descobre o segredo. Dalila adormeceu Sansão. Diz a palavra que mandou vir homens para cortar-lhe o cabelo. E diz a palavra no versículo 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Diz para o teu irmão, quem é ungido, isto faz parte da nossa vida. Os inimigos vêm sobre ti, os problemas vêm sobre ti, as aflições vêm sobre ti. Mas se nós tivermos a unção do Espírito Santo, nos levantamos e desfazemos os problemas, nos levantamos e derrotamos os inimigos, nos levantamos e desfazemos toda a dificuldade. Quem me está a entender diz amém. Então diz a palavra que ele se despertou do seu sono, no versículo 20, e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, diga todos comigo, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Sabe que este versículo estava assim no meu coração. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Há uma realidade no mundo espiritual, é que nós não conseguimos nos aperceber quando o Espírito Santo já se retirou de nós, quando a presença de Deus já não está na nossa vida. Quantos dizem amém? Quando a glória de Deus já não está conosco. Quantos dizem amém? Sabe que quem é ungido, quem uma vez teve a unção, pensa que ela vai estar para sempre. Quantos dizem amém? Sabe qual era o pensamento de Sansão? Olhe para mim. Sansão tinha um pensamento, olhe para mim, e veja se esse pensamento muitas vezes não nos acompanha. Faça o que eu fizer, ande por onde eu andar, tenha o comportamento que eu tiver, tenha o caráter que eu tiver, a unção sempre está comigo. Quando dizem amém? Esse é o pensamento que anda sempre com o síndrome de Sansão. Pensar que independentemente de qualquer coisa, Deus sempre estará conosco. Quantos dizem amém? Veja bem que Deus não se retirou de Sansão de um momento para o outro. Foi um processo. Preste-me atenção, por favor. Foi um processo de caminhada. Quantos dizem amém? Veja que o último ato que Sansão violou para quebrar o seu voto de nazireu foi cortar o cabelo. Porque os outros ele já tinha cortado. Preste-me atenção. Os outros ele já havia quebrado.
já tinha tocado num cadáver e já tinha bebido bebida forte. Sabe, amados, muitos que estão aqui, a sua vida espiritual com Deus está por um fio. Diga todos comigo, por um fio. Sansão cortou, imagine que ele tinha 3 cordas que seguravam a sua vida com Deus. Cortar o cabelo, não cortar o cabelo, não tocar num cadáver e não beber bebida forte. Bebeu bebida forte, lá se foi. Tocou num cadáver, lá se foi. Havia só uma corda fininha que segurava a sua vida com Deus. Preste-me atenção. E era não cortar ainda o seu cabelo. Era só o que faltava. Quantos me dizem amém? Sabe, amados, nós não nos apercebemos porque levamos a vida tão atribulada nas nossas coisas que nos esquecemos de Deus. Sabe que um dos passos para nós perdermos a unção, para a presença de Deus se afastar de nós, sair do nosso caminho, é que pensamos, faça o que eu fizer, falo o que eu falar, ande por onde eu andar, Deus está sempre comigo. Diz para o teu irmão, se continuas a pensar assim, esse pensamento te levará à perdição. Quantos dizem amém? Sansão foi enfraquecendo a sua vida com Deus. Tocou num cadáver, tocou num cadáver, Deus continuou com ele. Bebeu bebida forte, Deus continuou com ele. Só lhe segurava o facto de haver ainda não cortado o seu cabelo. Muitos que aqui estão, estou trazendo uma palavra que o Espírito Santo mandou trazer. A sua vida espiritual está por um fio. Só falta uma coisa só. Se você cortar, você vai perder a mão de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? A vida com Deus é algo que tem que ser tratado e trabalhado. Quando não é tratado, preste atenção, quando não é tratado, quando não é trabalhado, se perde. Quantos dizem amém? Muitas pessoas querem servir a Deus, querem ter uma vida com Deus, querem carregar, por assim dizer, a unção, mas já não oram. Quantos dizem amém? Antes, amados, havia um temor tão grande para subir ao altar. Quando eu digo antes, quando eu comecei, que para subir a um altar a pessoa tinha que orar, jejuar, consagrar. Hoje em dia entra-se por aquela porta na carne e quer-se acabar no espírito. Muitas vezes os púlpitos estressandam a carne, porque entramos na carne e não podemos dar espírito para a igreja. O que é dar carne, apóstolo? É dar sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Se eu tiver, por exemplo, dou um exemplo, se eu tiver um problema com o Nenzinho, eu subo ao altar, eu sou um servo de Deus e tenho que dar espírito, não tenho que dar carne. Você repare que a pessoa que teria mais oportunidade para dar piadas a alguém se quisesse era o apóstolo, porque tenho 1h30 de antena. Imagine quantas piadas eu podia dar a todos, amados. E as minhas piadas são inteligentes. Você não pode dizer que eu lhe dei uma piada. Pode dizer amém. Já lhe dei uma, viu? Mas não lhe dou. Sabe porquê? Porque altar é lugar de ministrar o Espírito Santo. É lugar de trespassar a unção, a glória, o poder e o amor de Deus para a igreja. Pode dizer amém. Um dos factos que tem que estar mais forte na nossa vida, se queremos servir a Deus, é uma marca forte na nossa vida, é o amor. Eu não disse bajulação, eu não disse sermos engraxadores, amados, eu disse amor. Quantos dizem amém? Eu penso às vezes uma coisa, amados, se nós somos 80, 90 mais ou menos, e muitas vezes não conseguimos nos amar uns aos outros, como é que Deus vai nos dar uma igreja de 200? Já pensaste nisso, Agostinho? Já pensaste nisso? Por exemplo,
Vamos aqui falar entre nós. Nós que servimos, se temos um altar que não somos unidos a 100% uns com os outros, como é que nós queremos um dia termos 50, 60 pessoas a servir a Deus? Se os 10 que estamos não somos unidos. Quem me está a entender, diga amém. Uma das coisas que eu entendi é que quando eu sirvo a Deus, amado, eu tenho que trazer o meu sorriso. Porque a pessoa, você que está a me ouvir aqui, não tem culpa se eu tive um dia estressante. Você não tem culpa se eu estou mal em casa. Você não tem culpa se a vida anda-me a correr mal. Se eu sirvo a Deus, tenho que aprender a deixar isso lá fora e trazer a glória e a presença de Deus. Se eu entrar na igreja, amado, para estar de trombas com todos, antes prefiro estar em casa. As trombas ficam lá fora. Aqui entra o Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém? Sabe que às vezes é tão impressionante, porque Deus disse para Adão e Eva: no dia que comeres desta árvore certamente morrerás. A verdade é que eles comeram e não morreram. Sabe o que é o problema na servir a Deus? É quando aquilo que nós tínhamos temor em violar, quando violamos e vemos que não nos aconteceu nada, dizemos assim: então não é bem assim. O que acontece é que Adão e Eva não tiveram uma morte instantânea, tiveram uma morte a pouco e pouco. Quem me está a entender, diga amém. Nem posso dizer a palavra progressivo, porque o progressivo é crescimento. Diga todos comigo: uma morte. Eles pensavam que comiam da árvore e puff. Muitas pessoas pensam que quando se viola os mandamentos de Deus, puff. Mas quando você vê que não lhe acontece o puff, você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, mas não vê que há uma morte a pouco e pouco tomando conta da sua vida. Quantos dizem amém? Sabe qual é a maior morte na nossa vida? É quando já não temos aquela simplicidade e inocência em entrar na presença de Deus, em servir a Deus, em estar na sua casa, em ter a simplicidade de Cristo no nosso coração. Levanta a sua mão e diga: eu quero ter a simplicidade de Cristo no meu coração. Servir a Deus não é nada fácil. Acho que é a coisa mais difícil que existe, é servir a Deus, porque é um preço constante a pagar-se. Mas agora vou dizer algo. Esta frase aqui me dá muito medo, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. O que é que disse Sansão? Que se a presença de Deus saísse dele, seria como um homem. Você é intocável, as coisas não lhe tocam, porque você tem uma unção. Irmãos, eu tenho essa experiência. Eu sou um ungido e sei daquilo que eu estou falando. Muitas vezes eu tenho a sensação que sou intocável, nada me toca, e é verdade, nada me toca. As coisas vêm ter comigo, os caminhos se me abrem. Às vezes não faço muito por merecer e tenho tudo, porque sou ungido. Mas o dia que eu perder essa unção, serei como um homem comum. E é uma sensação muito dura de se sentir, que eu nunca quero sentir na minha vida, e eu creio que você também não quer sentir. Olha o que é que aconteceu no versículo 21. Olha o que é que diz a palavra. Diz assim: então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos. Nunca um filisteu tinha conseguido dar um estalo a Sansão. Sabe o que é um estalo, amados? Uma coisa fácil. Nunca conseguiram tocar nele. Quando a unção se foi embora, lhe conseguiram arrancar os olhos. Conseguiram quebrá-lo, conseguiram dobrá-lo, conseguiram destruí-lo. Quantos dizem amém? Quando a unção se afasta de nós, é silencioso. E todos comigo: a morte espiritual é uma morte silenciosa. Deus se vai embora e nem avisou que ia embora. Porque esse é o problema, irmãos. Nós comparamos Deus com nós. Nós, antes de irmos embora ou fazemos alguma coisa, avisamos. É verdade ou não é? Avisamos: olha que eu vou, olha que eu vou, olha que eu faço, olha que eu vou, não é?
As irmãs estão olhando para mim. Não estou a falar das suas brigas no casamento, irmã. As irmãs todas olham para mim. Não estou a falar de brigas conjugais, não. É por isso que o seu marido não faz caso de si, porque sabe que você fica. Estou brincando. Olha que eu vou, olha que eu faço a mala. Continuando. Nós pensamos que Deus é assim. Vou-me embora. Vou sair. Nunca mais vou voltar. Deus não faz isso. Deus nos chama para a comunhão, Deus nos chama para a intimidade. Deus diz para nós acertarmos algumas coisas na nossa vida, mas se nós não acertamos, Ele se afasta totalmente em silêncio. É uma saída super silenciosa. Você nem a consegue sentir. Quem me está a entender diz amém. Acho que é a maior fatalidade que um ser humano pode experimentar. É quando Deus se afasta dele, o deixa sem ele saber. Podes dizer amém. Volto a repetir. Muitos que aqui estão têm a sua vida espiritual por um fio. E se esse fio for cortado, você se vai tornar uma pessoa comum. Isto é, as coisas comuns que acontecem a qualquer pessoa lhe vão acontecer. Porque quando nós somos de Deus, a enfermidade quer vir e Deus nos protege porque somos de Deus. Quando nós somos de Deus, a miséria, a pobreza, os ataques querem vir sobre nós, mas porque somos de Deus, isso não nos pode tocar. Agora, quando perdemos essa unção, tudo nos toca. Tornamos-nos pessoas comuns. Todos dizem amém. Não há muita revelação para lhe pregar hoje. Hoje eu quero entregar este recado de Deus, que serve para si, que serve para mim também. Hoje eu quero me colocar como você e quero pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu quero fortalecer a minha vida contigo. Se há coisas na minha vida que eu tenho quebrado, olha, coisas simples, irmão, hábitos simples que você tinha na sua vida, que você deixou de ter na sua vida. Orar. Posso lhe perguntar, há quanto tempo você não ora? Não é aquela oração que você vai para dormir: Senhor Jesus, abençoe-nos e... Não. Se o Senhor abençoe a minha casa... Não é esse tipo de oração que eu estou falando. Oração eu falo de qualidade. Você fala com alguém que está com sono, diga: vai dormir, não fales mais comigo. É verdade ou não é? Você fala com alguém com sono, Deus também não fala, irmão. Deus sabe, eu falo com ele a dormir. Quando eu digo orar, é tirar um tempo para dedicar a Ele. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não para ler um pouquinho a palavra? Há quanto tempo você não para escutar a Deus? Há quanto tempo você... Posso lhe fazer uma pergunta? Há quanto tempo você não escuta um louvor dentro da sua casa? Uma coisa tão simples. Há quanto tempo você não escuta um louvor na sua casa? Pode dizer amém. Coisas tão simples, não é? Mas que seguram a vida espiritual de um ser humano. Coisas tão simples. Não beber bebida forte, não tocar num cadáver e não cortar o cabelo. Isso mantinha a vida espiritual de Sansão. Coisas simples que mantêm a nossa vida espiritual, que não podemos quebrar. Quem me está a entender, diga amém. Sansão entrou no piloto automático. Sabe o que é no piloto automático? É quando se faz tudo sem ao mesmo tempo fazer nada. Sansão dizia: eu não preciso de orar, eu não preciso de buscar, eu não preciso de me consagrar, eu faço tudo. É para andar à porrada, é para fazer isto, se faço. Fazia tudo, pensando que Deus sempre ia lhe dar. Quantos dizem amém? Diz para o teu irmão: vida com Deus é pagar um preço. É tirar tempo para orar, é tirar tempo para ler a palavra, é tirar tempo para buscar, é consagrar. Quantos dizem amém? Vou lhe dizer uma coisa: quando nós já não lutamos contra a nossa carne, é muito mau sinal. Diz para o teu irmão: quando já não lutas contra a tua própria carne, é muito mau sinal.
Parece que é uma frase que já não se ouve. Antigamente havia-se tanto isso. Estou lutando, aposto, a minha carne quer. Hoje em dia, não, agora eu estou assim. Eu sinto, eu vou lá. Eu sinto e faço. Deixou-se de lutar contra a carne e começou-se a fazer aquilo que a carne quer. Pode dizer amém. Hoje vamos orar para que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que hoje esta palavra seja um alerta para todos, inclusive para mim, para nós, para todos, para que o Espírito Santo nunca se afaste de nós, para que nós possamos colocar a nossa vida debaixo da sua autoridade, para que nunca possamos perder a sua unção. Quantos dizem amém? Coloque-se de pé. Quem quer vir orar? Quem quer pedir isto ao Senhor? Senhor, que a tua presença nunca se afaste de mim. Perdoa-me se eu não tenho orado, perdoa-me se eu não tenho buscado, perdoa-me se eu tenho falhado, perdoa-me se eu tenho estado frio, perdoa-me, Senhor, eu preciso mudar, preciso da tua presença. Quem quer fazer esta oração sincera?